já mora aqui, tem a idade do Michel, 23 anos. Minha mãe é nordestina e veio lá do Ceará quando estava grávida. Então eu nasci aqui e me criei até agora, nos 37 anos. Sempre morei aqui no Rocinha. Tenho 34 anos e, na verdade, eu sou filho de beata, né? Minha mãe é da igreja até hoje. Então, desde muito cedo, eu sou envolvido com movimentos sociais, né? Vim parar na Rocinha, sabe, quase meio 50 anos atrás, né, que eu tenho 50 anos de idade. Nascido e criado na comunidade, meus pais, jovens, casados, vieram morar na comunidade e até então a gente está por aqui até hoje. Eu sou um morador nascido e criado na Rocinha. Eu nasci no meio do Largo do Boiadeiro há 54 anos atrás. Não fui ao hospital, foi chamado a parteira e cortou meu umbigozinho ali, não levei tapinha no bumbum, já nasci bem esperto, já conhecendo o local todo. Olha, a gente quando é meio criança assim, a gente gosta, não tem essa dificuldade, mas para os adultos que têm a dificuldade da água, cansei de pegar água na balança. A balança que a gente chama era um pau com 2 vergalhões e tipo com gancho, né, para botar, no caso a gente era menor, era lata de 10, 2 latas de 10 e o coroa levava 2 latas de 20, que eram as latas maiores, né. Qual era a dificuldade? Era a água. E a luz tinha uma certa dificuldade porque a luz era meio fraquinha, que era do Batista, que era uma comissão de luz que se chamava. E a gente conseguiu também tirar ele da área. Vou botar uma luz da light aí. Vida simples num barraco, bem pregado com madeira, com goteira no telhado, decorado com esteira, na janela um pano barato, sem tramela era o portão, vermelhão no cimentado, luz de vela ou lampião, uma andorinha de louça pendurada na parede, no barril água salobra pra matar a minha sede, soltar pipa nos barrancos, pique esconde pirambeira, pegar jaca, colher jambo nos meandros da ladeira. Mesmo sendo tão carente, simplesmente eu fui feliz, por entre becos e vielas da maior favela do país. Comecei antes na Rádio Catana, com o programa. A maioria de todos os comunicadores da Rocinha, nenhum deles, a maioria começou para a Rádio Catana. Principalmente a galera dos anos 80 e 90, todos, Edu, Carlos Costa, Fernandes, outros, vários, o próprio Osimar. Todo mundo começou na Rádio Catana como comunicador, Eduardo que ensinou a gente o caminho. Eu não escolhi muito a comunicação, não. Eu fui escolhida, eu acho, porque quando eu era adolescente, não tinha ainda internet, blog, todas essas coisas que hoje são fáceis de unir as pessoas, né? A gente se unia para escutar rádio e ligar para a rádio para ouvir o apresentador falar o nosso nome. Então isso me conquistou um pouco e eu comecei a frequentar a rádio. Entre ir muito para lá, eu comecei a ganhar a confiança e a amizade das pessoas até conseguir um horário para começar a falar. Isso era a maior ostentação da época, falar no microfone da rádio. Então eu comecei a me envolver com comunicação naquela época. Então acho que eu fui seduzida pela comunicação, assim, sem saber o que estava fazendo muito bem. Daí fui tomando gosto e começando a aprender. Mas acho que a comunicação que me procurou antes de eu procurar. Devido ao esporte, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Criado, meu pai ele gostava muito de lutas e
ia ver muita luta livre. E devido a isso aí, nós fomos, eu e meu irmão, criados dentro do ringue praticamente. E meu pai tinha adoração pelo jiu-jitsu, o qual me tornei mestre, sou mestre em jiu-jitsu, faixa preta 8 graus. E aí ele nos levou para a Academia Gracie e ali foi desenvolvido o esporte. E 15, 16, 17, 18 anos, eu fui para a Faculdade Benedito fazer faculdade de Educação Física. Conheci lá um rapaz que ele também desenvolvia um trabalho aqui dentro, no Centro Comunitário Metodista, com o pastor Edmundo Times, e ele precisava de alguém para trabalhar a coordenação motora dessas crianças. E eu já faixa preta da Academia Rilson Gracie, no Shopping Center da Gávea, e morador na comunidade, eu me prontifiquei a ajudá-lo com esse trabalho de educação física. E passado um tempo eu saí da Academia Gracie e ocupei um espaço nesse Centro Comunitário Metodista, não é? E montei a Academia Katana, num prédio anexo a esse centro comunitário, no 5º andar. E começou o trabalho, o desenvolver. Mas antes disso, eu já acompanhava o trabalho de comunicação na comunidade. Como eu te falei em off antes, eu sou do tempo do alto-falante do Tupirambá. Eu presenciei, eu participei. Eu era moleque, meus 16 anos mais ou menos. E aí participei também do desenvolvimento da Rádio Caixinha, Rádio Rocinha. Na realidade, eu sempre tive uma queda muito grande, naturalmente, por comunicação, seja ela qual for, né? Jornal, rádio, sabe? Comunicação sempre foi a minha praia, sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E, naturalmente, eu tenho uma habilidade de compor, gosto de escrever, sou compositor, poesia. Desde pequeno que eu tenho essa vertente de escrever versinhos e carta, né? Sempre fui muito afeito a isso. E ainda jovem, vendo esses primeiros movimentos culturais dentro da comunidade, os primórdios da imprensa comunitária da Rocinha, né? Na época do Tagarela, do pessoal da Aspa, que fazia ainda aqueles jornaizinhos mimeografados, aqueles movimentos mesmo bem antigos, eu já comecei a me chamar a minha atenção e a querer participar daqueles movimentos, só que eu era bem mais jovem, né? E a gente só ficava mesmo era observando e admirando. Eu sei que teve um papel que a gente chegou com um montão de papel, aqueles mimeógrafos grandão, né? De muita tinta, essas coisas. Era uma papelada que sei que a gente virava assim, ficava atrás 10 horas, a aspa fechava um determinado horário. Mas a gente extrapolava, porque a gente conhecia o caseiro, então extrapolava e ficava lá dentro, era eu, Fábio, às vezes o Paulo aparecia, mas sempre a gente, eu, Fábio e Paulo. Mas em geral mais era eu e Fábio que ficava mesmo direto. O Fábio, além de fotografar, ajudava também a passar papel no mimeógrafo, né? A gente cansou de fazer isso. Então o segundo veículo de comunicação falado via poste foi Rádio Katana. E aí começamos a crescer. Mas a Rádio Katana se tornou também pequeno. E eu resolvi, já que o jornal Meio Tempo tinha parado, a montar o segundo veículo de comunicação visto e escrito, que era o jornal. E eu montei o jornal Katana, tabloide. 4 páginas, 8 páginas, e aí foi crescendo. E eu mantive a rádio, a academia, que também era comunicação também, porque eu me desenvolvi um trabalho muito grande com os atletas. E aí eu comecei a juntar tudo isso e montei o Grupo Katana de Comunicação. Rádio, jornal e também a questão, depois da necessidade que foi crescendo, a Rádio FM, que é a primeira FM comunitária da Rocinha, que está 23 anos no ar, que é a Rádio Katana. A Rádio Katana via poste deu uma pausa e permaneceu a Rádio Katana FM, porque não havia mais necessidade de ter mais a rádio via poste. Eu já fazia parte do teatro e da escola de música, né? Eu já tinha isso. Eu comecei, acho que em 97, 98, no teatro. Depois ficou um tempo afastado. E aí tinha uma proximidade muito grande, ainda tem, do teatro com a TV Tagarela.
E aí eu participava, não como integrante da Tagarela, mas era convidado às vezes a dar entrevista junto com o pessoal do teatro, e aí aquela molecada inteira, eu fazia parte da molecada, a dar entrevista. Depois nas exibições de rua da própria Tagarela a gente acabava que estava junto, muitas vezes a gente era pauta também. E aí essa convivência naturalmente foi muito criando vínculos, né? Vínculos pessoais, de amizade. E aí acho que em 2002 eu ingresso para a TV Tagarela. Depois disso eu acabei me interessando pela área de jornalismo e aí fui estudar jornalismo na faixa. Comecei em 2004, aí tive um período que eu tive que trancar, depois voltei e finalizei em 2010, mas aí já estava trabalhando também na TV Tagarela. Eu entrei na TV Rock assim, vamos fazer uma experiência. E eu vi que a TV Rock, ela é desde 2008. Mas só que só tinha alunos de fora. Só quem fazia os jornais, era mais jornal e troca-fita. Era o Expresso Rocinha e o Expresso Rocinha era feito por alunos voluntários que eram estágio. Quem tem que conhecer a favela é a favela, tem que mostrar para a favela é a favela. Temos um canal comunitário aqui e não tem ninguém da favela mostrando para coisa. E tem muito talento dentro da comunidade. Como a gente era muito jovem, a gente não tinha muita ideia do que a gente estava fazendo ali. Eu não entendia aquilo como uma ferramenta de comunicação propriamente, a gente entendia como uma diversão. Mas as pessoas procuravam a gente quando precisava de ajuda para divulgar evento, para divulgar se um familiar desapareceu, pedir ajuda, divulgar coisas boas para a comunidade. Então a gente começou a ter um pouco de noção que o que a gente falava ali era uma ferramenta para a comunidade também, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de rádio jornalismo no Viva Rio. Ali a gente entendeu um pouco mais o que era nosso papel e por que a gente estava fazendo aquelas coisas. Praticamente acho que começou a acontecer alguns projetos, tipo, primeiro veio o Projeto Rondon, depois veio o IBGE, depois teve um outro aí que agora não me falha a memória. E nesse período, como o pessoal quer ganhar grana, né, vamos lá fazer pesquisa, né? Aí naquela eu fui conhecendo outras pessoas, e conhecendo essas pessoas, como eu conheci o Paulo, conheci o Fábio, daí fui me enganjando para as reuniões, me convidavam para reuniões. As primeiras reuniões que a gente foi de mutirão. Eu nunca fui a favor de mutirão não, eu acho que eu sempre encarei a ideia de que o Estado é que tem que assumir o seu papel, o esgoto, né, para o Estado, não tem um departamento de esgoto. Então, não a gente entrar na vala, o nosso papel é fazer o quê? Que a vala não fique suja, né? Coisas que a gente vê que ainda fica. Né? As pautas em conscientização foram ótimas, porque isso eu deixava mais para o pessoal que não era morador da Rocinha.
eu botava um morador da Rocinha como câmera e o jornalista era sem ser da Rocinha. Por quê? Gato. A gente combatia muitos gatos de energia. Aqui a gente fazia política, seja de pedir água, seja de luz, saneamento, melhoria para algumas calçadas, né? E escola. Quem não é morador vê metade da fiação da comunidade, oh, meu Deus! Mas isso aqui é gato? Não, filho, isso aqui são 5 aparelhos de TV, outra coisa assim, 5. Tá vendo esse prédio aqui? É só 3 andares? Tem uns 15 casas aí dentro, mas isso aí é por causa disso. Então tem que explicar para o pessoal conforme, porque, coitados, eles faziam a pauta, tudo direitinho antes de ir, a gente vai combater os gatos, a matéria sobre isso, aí quando chegava dentro da comunidade, mudava tudo, aí chegava, Fabiana, eu posso falar isso? Eu posso falar isso? E a gente tem, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tem sempre que ser o câmera da... mas o meu amigo também é câmera. Mas melhor a câmera ser da comunidade, porque tem certas coisas que não pode virar câmera. E isso é muito característico da comunicação comunitária, do jornalismo comunitário. A gente já queria fazer alguma coisa de comunicação, retratar o dia a dia, escrever sobre isso, só que a gente tinha um pouco de receio de falar disso e não ser bem aceito, né, dentro da Rocinha. Mas o Michel já estava procurando saber como é que ele podia fazer blog, como é que ele podia fazer a comunicação fluir dentro da Rocinha, sem sofrer nenhum tipo de represália, né? Sem sofrer nenhum tipo de ameaça, sem sofrer nenhum problema por querer retratar as coisas que a gente via aqui. Coisas boas que a gente via aqui, porque as coisas ruins a gente não precisava falar, né? Já era falado por aí. E aí ele fez um blog no WordPress e uma página no Facebook. E assim a gente começou a movimentar a rede com fotografias e posts no blog sobre as coisas que a gente achava relevante aqui dentro, que a gente não via na grande mídia. Então a gente pulava o assunto violência, assunto pacificação, essas coisas a gente não falava. Porque isso a grande mídia já fala. A gente sentia falta da representatividade do que realmente acontece aqui, fora do que vendia para a grande mídia, que eram os problemas. A gente não queria falar dos problemas, a gente queria falar da cultura, dos costumes, das outras coisas que tinham aqui que na televisão e no jornal não se falavam, entendeu? A gente está um pouco acuado para falar de determinados assuntos, que a gente gostaria de falar do nosso ponto de vista, que apenas é colocado sob o ponto de vista das mídias externas que vem para cá, coloca uma situação, mas não sabe realmente o que está acontecendo. E a gente tem essa limitação também de poder falar sobre determinados assuntos. Em 2005, quando eu comprei o primeiro computador, eu falei, meu Deus do céu, o Google só fala de violência, bota a Rocinha aqui, só fala de tráfico, só fala de coisas pejorativas e do lado... Todo mundo sabe que existe, mas a favela não tem só violência, não tem só isso que a gente vê aqui nas buscas de pesquisa, né? Aí eu fiquei revoltado com aquilo e procurei saber como que a gente fazia para fazer um site. E eu não sabia apertar uma tecla, mas já queria fazer um site, que é a minha característica de ser, né? E a partir daí eu tomei um susto, porque as pessoas, quando viram aquilo na rede, começaram a se comunicar fortemente com aquele telefone que eu botei lá, achando que eu era a associação de moradores. Porque até então a associação de moradores não tinha representatividade na rede. Então, assim, começaram a oferecer emprego, começaram a oferecer várias oportunidades de emprego, de culturais, né? Convite para circo, convite para cinema, para teatro. Você tem aí a internet, que deu um boom e fez surgir muita gente, né? Ou, se não surgir, mas muita gente botou mais as caras. Agora, o mais importante é saber o seguinte, que independente da facilidade tecnológica de hoje, comunicação comunitária, para mim, não pode ser apertar botão, que aí qualquer macaco treinado faz, né? Eu acho que tanto em 97, quando a tagarela começou, em 98, quanto hoje, a questão está na cabeça. Então, antes de mandar a mensagem para o dedo e apertar o botão, você já tem que estar trabalhando na tua cabeça. Eu acho que isso, independente da tecnologia que for, não pode ser diferente.
né? A responsabilidade está aqui, para quando você começar a gravar, começar a escrever, postar uma coisa, você ter certeza que você foi íntegro naquilo que você fez. Porque hoje, com a comunicação digital, todo mundo é jornalista, todo mundo é fotógrafo, quem tem um celular. Acho que quem tem informação e repassa informação e tem voz, né? Porque tem gente que acaba ganhando voz, N motivos, acaba se considerando jornalista também. Eu acho que o princípio da comunicação comunitária até esse, né? Mas acho que já foi, a gente colheu bons frutos, já foi melhor, mas hoje ainda é bom, assim. Eu fico feliz de saber que tem gente que viu isso e começou a fazer também, seja da maneira que for. Eu acho que já foi melhor, assim. Mas ainda é gratificante saber que as coisas que você fez já deixaram alguma coisa para a comunidade. Se você parar de fazer isso hoje, já tem gente que vai te substituir. Isso eu acho importante, porque é uma coisa que não pode parar, entendeu? Isso eu acho que é o maior valor. Tem gente para continuar, assim. Aqui tem muita gente fazendo comunicação, que eu acho ótimo, ótimo. Porque tem lugar que não tem ninguém, ou tem lugar que só tem um, e aí tudo fica tendendo pro lado do que só um diz. Isso é horrível, entendeu? Então eu acho que quanto mais gente fazendo, melhor. O cuidado que você tem que ter, porque você mexe com informação dentro de uma favela, então você tem que ter cuidado com o que você fala. Existe uma série de fatores que faz com que você que mexe com a mídia alternativa, comunitária, seja uma pessoa até de uma certa coragem, né? Não é qualquer um que mete o peito e fala, eu vou ser o jornal, eu vou ser a rádio. A responsabilidade do jornalismo comunitário, ela é grande, porque a nossa favela ela tem oficialmente 70 mil pessoas, mas a gente sabe que existe muito mais do que isso aqui, no mínimo o dobro. Então, a gente carece de um trabalho comunitário que possa informar essas pessoas do que acontece aqui dentro. Porque a gente não tem, não tinha ou não tem realmente uma organização muito grande em relação a essas informações. Então a gente tem muitos boatos, tem muitas coisas que acontecem mais no campo da publicidade do que no campo do jornalismo propriamente. Então o jornalista comunitário ele tem essa responsabilidade de tentar unir as pessoas para compreender o seu ponto de vista, para se mostrar, entender como o favelado faz parte da cidade também. Então a favela, né, ela é parte da cidade, ela não é um território distante, ou um território fora da cidade. A gente faz parte dessa cidade. Então a gente precisa de uma noção maior de cidadania, uma noção maior das nossas responsabilidades. Acho que eu sempre falo isso como uma questão, que é uma questão controversa, mas tem uma explicação. Eu acho que quando a grande mídia começa a reconhecer o que você está fazendo, validar o que você está fazendo, dizer que aquilo é bom, as pessoas daqui tendem a valorizar um pouco mais o que você faz. Porque apesar da gente fazer o jornalismo comunitário, alternativo, que a gente não concorda com como funciona o jornalismo tradicional, não faz a gente inimigo, porque a gente ainda precisa do jornalismo tradicional para usar essa validação. Então, quando a Globo, quando os grandes nomes do jornalismo, da comunicação em si, olham para o seu projeto e falam, maneiro isso aqui, olha isso aqui, que isso é legal, o pessoal daqui valoriza mais. Quando isso começou a acontecer, foi bom pra gente, ganhou muita visibilidade, muito mais seguidores, muito mais gente prestando atenção no que a gente fazia. Isso foi bom. E eu acho que apesar de a gente não concordar com a maneira de trabalho deles, mas eu acho que essa parceria tem que acontecer. A gente não precisa trabalhar como inimigos, a gente pode trabalhar como... Cada um faz de um jeito diferente, a gente não precisa se odiar e nem admirar, só precisa respeitar. E eu acho que quando eles pegam qualquer projeto, qualquer pessoa da comunidade e mostram isso, seja com o interesse que for, valida pra gente. Quando isso começou a acontecer, a gente conseguiu ganhar muito mais ajuda
conseguir receber mais coisas. A gente conseguiu receber equipamento que a gente não tinha, a gente fazia tudo com celular, conseguiu fazer mais networking, mais contato, para a gente conseguir levar essas coisas para outras comunidades também. Tem uma coisa que marcou muito para mim, e aí tem a ver tá contigo também, que foi a ocupação da Rocinha, em 2011. Eu cobri, você também cobriu, e para mim foi uma coisa muito louca, porque até hoje eu não sou muito acostumado com essa coisa de Twitter e tal. E eu lembro que eu tive um conflito muito grande, que eu estava na rua, né, entre aspas, exposto ao risco. Eu subi entrei junto com o pessoal do BOP, né? Eles entraram, eu entrei atrás igual louco. E você estava postando, você estava colhendo fontes da galera que morava nas localidades, fez um mapeamento e lançava as notícias. E na hora, assim, eu fiquei pensando assim, caramba, maluco, comunicação é aqui, né? Eu tô na rua e tal, não sei o quê. E aí, aquela adrenalina ali, depois que passou, isso ali virou um texto. Nem lembro se vocês leram o texto, mas faz tempo que eu fiz o texto. Se tu não leu, lê, porque o texto é até legalzinho. Eu fiz sem dormir, cara. Eu nem dormi pra fazer o texto. E depois eu fiquei pensando assim, cara, no trabalho que você tinha feito. Por ser uma coisa nova, né? Falei, pô, cara, o maluco ficou em casa. Pô, o maluco ficou em casa. Depois eu fui pensar assim, cara, ele me pautou. Muitas vezes eu recorria, olhava e você falava, pô, fulano não sei aonde disse isso, então eu já tinha uma informação nova para mim, e eu fui. E aí, concluindo, falei, cara, a grande questão não é como você está fazendo em termos do aparato que você está utilizando, mas é a forma com que você está fazendo. Hoje eu vejo que aquele trabalho que você fez lá foi tão importante quanto o meu, né? Que na verdade eu tinha uma questão com um novo que eu não conhecia. Então, isso para mim foi uma fronteira que fez que eu enxergasse isso. Pô, é uma parada nova, que se for feita primeiro aqui, antes de se apertar um botão, é uma puta ferramenta. Entendeu? Uma puta ferramenta. Eu não utilizo muito, porque eu não sei, já tentei, mas eu acho que foi de muito valor para assim, o trabalho de todo mundo que esteve envolvido naquele momento, um se arriscando mais em termos de presença, né, de estar caminhando ali, outros menos, mas em termos de valor para o que foi, não teve diferença. Eu acho que todos dali estavam praticando a comunicação comunitária, porque estava tendo envolvimento, estava tendo presença sim, e estava tendo responsabilidade. Não li nada que você ou que outra pessoa tenha escrito ali que eu pudesse falar assim, não, está sendo muito mais mídia do que Rocinha, né? do que jornalismo comunitário. Então acho que foi uma coisa que para mim marcou muito, né? Que foi uma ruptura, uma coisa nova que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto. Mas foi do caralho. Que me confrontou, né? E também fez eu enxergar um pouco do que estava acontecendo por outros ângulos, né? Então, quando o impacto foi para a mídia, né? De Globo, Record, começaram a falar, eu falei, não, peraí, mas não foi tanto assim. Então, porque eu vi, eu estava na rua, estava vendo, também li o que o Leandro falou e tal, não sei o quê. Então, eu estava muito mais municiado do que se eu estivesse só na rua. Então, era um trabalho que normalmente era feito de base na produção, né? O cara que está na base. Só que esse trabalho de base passa a ser externalizado. Né? Você começa a pegar a sua fonte, jogar a sua fonte diretamente para a rua. Então isso também foi muito importante, cara. Foi bem maneiro. Que o auge do favela da Rocinha.com se deu durante a ocupação militar, né? Que ocorreu em 2011, novembro de 2011. E durante essa pacificação, a grande mídia não pôde subir a comunidade, então ficou a cargo dos moradores. No caso, nós éramos, ainda somos, uma grande referência aqui dentro em jornalismo. Então a gente passou tudo que estava ocorrendo aqui dentro, sem nenhum tipo de distorção daqueles visitantes que não conhecem o local. Então isso reverberou bastante e
e segmento, e nós sermos seguidos por grandes jornalistas, por grandes celebridades, assim dizendo, né? Que vieram até nós para perguntar sobre o que estava ocorrendo dentro da comunidade, se estava tendo algum tipo de abuso policial ou coisas do gênero. E a gente fez o trabalho que nos é devido, sem querer colocar nenhum tipo de sensacionalismo, apenas colocando o que a gente estava vendo e o que estava realmente acontecendo, que graças a Deus não ocorreu nenhum tipo de tiroteio ou de falecimento de ninguém. A ocupação se deu de uma maneira razoavelmente tranquila. O jornal comunitário, no caso, ele está para prestigiar o quê? A comunidade, não é? Para defender a comunidade. Então eu vejo que ele tem que tomar uma posição da comunidade, pelo menos eu vejo assim. Senão ele não teria necessidade de poderia ser um jornal comercial qualquer, né? O jornalismo a gente ensina, e a comunicação, e junto à Rocinha, ela te ensina a você ter que se virar de qualquer forma. Você já nascendo na comunidade da Rocinha, você vai ter que se virar de qualquer forma. E tem que mostrar através do jornalismo, através da comunicação, ajudar outras pessoas. E você ajudando outras pessoas a se valorizar, a se informar melhor, você vai estar crescendo junto com aquelas pessoas, crescendo junto com a tua comunidade. Você vai estar, porque todo mundo acha que a gente cresce sozinho. Eu vou fazer, vai acontecer, isso é pra mim. Não, a gente só cresce quando a gente faz o outro crescer. A favela crescer, você que é da favela, que é cria da favela, como dizem, você vai estar crescendo junto com ela. A comunitária é quando pertence a todos. Tá? Eu vejo por aí, quando todos têm ciência que eu vou ganhar uma informação útil, né? Uma coisa útil. Na época, para alguns foi. Acho que não tinha nem o Jornal Extra ainda. Né? Jornal Dia, Jornal Povo. Né? Então, tu não tinha informação sobre a realidade que você tinha sobre a comunidade era crime. Né? Não as coisas que precisavam, as coisas sociais, tipo luz, água, saneamento. Até hoje o saneamento ainda é precário na Rocinha, né? Tem lugares aí que eu acho que não tinha mais que estar acontecendo daquele jeito, ainda mais que veio esse PAC aí, isso era para ter uma melhorada total em termos de saneamento mesmo. Porque é uma forma de você fazer a comunicação com todos e todos ter ciência do que da necessidade de que você tem direito a algumas necessidades. Às vezes você não sabe que tem direito. Eu acho que falta um pouco de diálogo entre as pessoas que estão fazendo isso, porque às vezes a gente está correndo atrás do mesmo queijo, mas individualmente. Não, que o trabalho, ele muitas vezes eu não preciso sentar com faveladarocinha.com ou com Fala Roça. Seria legal se fizesse, mas não é necessário eu sentar e falar, não, agora a gente vai fazer um trabalho sempre casado. A gente tem que, nossas ações têm que ser a mesma o tempo inteiro junto. Mas se a gente for inteligente, a gente pode, a partir da tua ação, da minha ação, da ação do Michel, completar as nossas ações. Chamo todos vocês a não serem Rocinha, não. Chamo todos vocês a serem comunitários. A serem comunitários. Recebe isso aí. A serem comunitários. Não se identifique como morador da Rocinha, não. Se identifique como comunitários. Raízes, só é comunitário, que é nascido, que é criado. Só recebe esse título quem verdadeiramente é raiz. Vamos todos nós sermos raízes e deixar de puxar cada um para um lado? Que Deus abençoe a todos.
na Rocinha não tinha parabólica. Parabólica que faz as pessoas comuns, que derruba alguns, faz o negro e o pobre então sonharem. Da rua 1 a Via Ápia tem a parabólica. Parabólica que corta a favela ao meio e leva pro seu aparelho os sonhos que você não pode comprar. Quando vier, traga imagens. Quando puder, envie mensagem.